Olá, crianças, olá, família, bom dia a todos. Estamos aqui numa sexta-feira, graças a Deus por mais um dia de vida, por estarmos vivos, saudáveis e dando continuidade em nossas atividades, na nossa vida, não é isso? Vamos lá. Vamos começar com português, fazer as correções da aula passada, ok? Abram o livro de vocês na página 36 e acompanhem comigo o texto de opinião sobre o Estatuto do Idoso, no qual vocês leram e fizeram a interpretação, não foi? Então vamos lá. Estatuto do Idoso completa 15 anos. Especialistas apontam conquistas e pontos a melhorar. Foi criado em 2003. O documento trouxe princípios da proteção integral e prioridade às pessoas com mais de 60 anos. Ver uma pessoa com mais de 60 anos ter prioridade na fila do supermercado, de bancos, no ônibus ou em outros locais se tornou mais comum em nosso país. Por vezes, ainda desrespeitado, o direito dos idosos em diferentes serviços ficou amplamente conhecido depois do Estatuto do Idoso, que completa 15 anos de vigência nesta segunda-feira. Criado pela Lei 10.741, em 1º de outubro de 2003, quando o Brasil tinha 15 milhões de idosos, o Estatuto trouxe, de forma inédita, princípios da proteção integral e da prioridade absoluta às pessoas com mais de 60 anos e regulou direitos específicos. Foi a primeira legislação que, de fato, passa a regular os direitos humanos das pessoas idosas. Eu trabalho na área de envelhecimento há 40 anos e, na época, nós éramos um dos países que não tínhamos legislação que permitisse penas e sanções administrativas para aqueles que praticassem maus tratos e violência, relata Laura Machado, representante da Associação Internacional de Gerontologia e Geriatria da Organização das Nações Unidas, da ONU, e membro do Conselho do EUPAGE Internacional. A partir do Estatuto, pela primeira vez, negligência, discriminação, violência de diferentes tipos, inclusive a financeira e atos de crueldade e opressão contra o idoso, foram criminalizados e hoje são passíveis de punição. O Estatuto também aumentou o conhecimento e a percepção dos idosos sobre seus direitos. Ok? Bom, aqui é o Estatuto do Idoso, né? De acordo com a Laura Machado, ela fazendo aqui a declaração dela, que ela trabalhou, né, durante 40 anos e está relatando esse texto. Ok. Texto 2. Artigo 4º. Nenhum idoso será objeto de qualquer tipo de negligência, discriminação, violência, crueldade ou opressão, e todo atentado aos seus direitos, por ação ou omissão, será punido na forma da lei. É dever de todos prevenir a ameaça ou violação ao direito do idoso. As obrigações previstas nessa lei não excluem da prevenção outras decorrentes dos princípios por ela adotados. A inobservância das normas de prevenção importará em responsabilidade a pessoa física ou jurídica nos termos da lei. Todo cidadão tem o dever de comunicar à autoridade competente qualquer forma de violação a esta lei que tenha testemunhado ou que tenha conhecimento. Então vamos lá. Qual é o fato que motivou a notícia do texto? O texto 1. O fato foi a comemoração dos 15 anos da criação do Estatuto do Idoso. 4. Cite ao menos um direito do idoso mencionado nessa notícia. Bom, no primeiro parágrafo é mencionado o direito de prioridade em filas de bancos e supermercados. 5. De acordo com o Estatuto do Idoso, no texto 2, o que não pode ser feito contra o idoso? O idoso não pode ser negligenciado, discriminado ou sofrer qualquer tipo de violência. 6. Qual é o dever da pessoa que vê um idoso tendo seus direitos violados? Comunicar à autoridade competente o que aconteceu. 7. Em sua opinião,
Por que foi necessária a elaboração de um Estatuto do Idoso? Porque o idoso precisa ser protegido. E somente com o estatuto, com leis, as pessoas, né, vão respeitar, pelo menos tentar respeitar. Porque, infelizmente, na sociedade, as pessoas, a maioria, né, com muitas exceções, é lógico, fazem o que tem que fazer por ter a punição do caso contrário. Então, por isso surge a lei. Quando algo acontecer com o idoso e alguém que esteja vendo, ela tem que fazer o quê? Chamar a autoridade competente. E a autoridade competente vai verificar ali no Estatuto do Idoso o que ele fez de errado, que são os maus tratos, que não pode. Ok? Número 8. Como você vê os idosos do seu convívio serem tratados? Como você vê os idosos aí na sua família, ao seu redor, né? Na sua vizinhança ser tratados? Há algo que você possa fazer para contribuir para o exercício dos direitos dos idosos? Né? Converse com os colegas, né? O professor, no caso, converse aí, né, com as pessoas na sua casa. Bom, comigo, como eu vejo o convívio dos idosos ao meu redor, né? Na minha família, nós tratamos muito bem os idosos. Meus pais são idosos, tá? A minha mãe está comigo aqui porque, nesse momento, ela não consegui deixá-la isolada, porém, por ela estar comigo, eu estou totalmente isolada, cuidando dela, porque ela necessita de carinho, de atenção nesse momento que nós estamos vivendo. E as pessoas que eu vejo ao meu redor, em qual não tratam bem os idosos, eu fico muito triste, né? É uma coisa assim que dá muita angústia, porque eles são pessoas que merecem um tratamento diferenciado. Porque pessoas que trabalharam muito, que têm experiências a contar, né? Pessoas ricas, né? Ricas, né? Que pode passar muita coisa pra gente. E por serem idosas, né? Por ser carentes de carinho, né? De inclusão. Ou seja, temos que ter junto conosco, né? Tratar muito bem os idosos. Porque nós seremos os idosos de amanhã, não é isso? Vamos lá. Após a leitura dos textos e a discussão sobre a situação dos idosos, planeje seu texto dando sua opinião sobre a seguinte questão: como ajudar os idosos a ter seus direitos garantidos? Que ideia você vai defender? Escolha ao menos 2 argumentos do que comprova essa ideia. Bom, aí você tem que você tem que escrever a ideia a ser defendida e o argumento por que você quer defender. Eu coloquei um exemplo meu baseado em tudo que nós estudamos. Bom, ideia a ser defendida: maus tratos aos idosos, é o tema. Qual o argumento que eu vou usar? Eu vou usar que não há desrespeito, né? Que há desrespeito e que muitos são isolados. Argumento 2. Falta de emprego e exclusão. Então, no argumento 1, no desrespeito, né? Que infelizmente nós assistimos isso aí em situações, né, que nos entristecem, que são mais jovens não obedecendo, né, zoando, né, não dando importância, não respeitando as prioridades, né, que eles têm na sociedade. E muitos idosos que eu vejo, assim, que eu ouço, né, algumas histórias, né, que estão, mesmo dentro de um lar, estão isoladas, ou estão na sua casa sozinho, ou estão no asilo esquecido. Argumento 2, falta de emprego, né? Quantos idosos saudáveis querem estar na vida ativa, mas não dão oportunidade? E quanto à exclusão, né? São excluídos na sociedade por terem mais de 60 anos, né? Por terem uma saúde mais debilitada. E tudo isso aí tem que ser mudado. E tem que ser respeitado. Porque os idosos fazem parte da nossa sociedade, não é isso? Nós somos crianças, depois nós somos adolescentes, depois nós somos adultos e chegamos à velhice. E quem passa por todas essas etapas são pessoas felizes, porque conseguiram passar pelas etapas da vida. Não é isso?
Bom, então fechamos aqui o texto do Estatuto do Idoso, tá bom? E sobre a interpretação. Então pensem nisso, pensem sempre nisso. Quando eu estiver com o idoso, professora, quando eu estiver com o idoso, eu vou cuidar muito bem dele. Eu vou tratar com carinho, com respeito e pensar muito bem nas prioridades que ele tem. Porque eu serei um idoso amanhã, ok? Ficamos aqui com a interpretação. Já volto para a segunda correção. Minuto.